Pastor, o tema hoje é evangelismo e missão. Vamos começar mostrando se tem alguma diferença dessas duas palavras, desses dois conceitos. Certo. De fato, a palavra bíblica, não tem duas palavras bíblicas, né, para missão e para evangelismo. A palavra bíblica, de fato, tem a ver com evangelho, né? A palavra evangelho, como nós temos no nosso português, deriva da palavra grega para evangelho, né? E o verbo também, o verbo evangelizar, que nós usamos. Então, quando nós falamos sobre a missão, é mais um conceito ligado com evangelização, né? Então, evangelismo e missão não são necessariamente duas coisas diferentes, mas fundamentalmente falam sobre a mesma coisa, que é evangelizar, levar a boa nova. A palavra evangelion, a palavra grega, tem duas palavrinhas juntas, né? Tem eu, que é a palavra bom, e gelion vem de uma outra palavrinha que tem a ideia de proclamar, enviar, hein? Então, essas duas palavrinhas juntas tem aquela ideia, então, de boa notícia. Então, evangelizar é basicamente anunciar uma boa notícia. O detalhe é que no Novo Testamento, onde essas palavras aparecem, se não me falha a memória, apenas duas ocorrências, elas não se referem à obra de Cristo, só em dois lugares. Acho que um é quando o anjo vem anunciar a João Batista o nascimento do filho dele, João, e tem uma outra passagem que não estão falando sobre a obra de Cristo. Em todos os outros casos do Novo Testamento, quando essas palavras aparecem ligadas com a obra salvadora de Jesus Cristo. Então, basicamente, a palavra no Novo Testamento, a palavra evangelho e o verbo evangelizar, fundamentalmente tem a ver com o anúncio da boa nova, que é a morte de Cristo para a salvação dos pecadores. Então, basicamente, não há uma distinção entre essas duas palavras no português, quando nós olhamos realmente para a origem dela no Novo Testamento. A questão evangelismo e missão quer dizer que as duas são... Basicamente diria que é a mesma coisa. Então tem certas diferenças que a gente pode ir tentando explicar aos poucos. A Bíblia faz alguma distinção entre as duas palavras? Não, então, como eu já mencionei, biblicamente falando, não tem essa distinção, mas é possível, então, que na prática, assim, a gente possa realmente encontrar alguma forma de distinguir. Por exemplo, quando nós, hoje, aplicamos o conceito de missão, a gente tem aquela ideia de um trabalho mais fora, mais distante, enquanto que evangelização, a gente está pensando sobre aquele trabalho mais próximo. Mas veja, a Bíblia não faz nenhuma distinção sobre o processo de anunciar boas novas a um judeu e o processo de anunciar boa nova a um samaritano, ou o processo de anunciar boa nova a um gentil. Então, a Bíblia realmente não está fazendo essa distinção. A boa nova é a boa nova para todos os povos, para o de perto, mas também para o de longe. O senhor poderia explicar melhor essa distinção entre ofícios especiais e ofícios ordinários na missão ou na evangelização? Sim, antes de prosseguir para esse próximo ponto, deixe-me só dizer uma coisa que o Dr. Wes Bredenhoff, ele tratou no ano passado, nos simpósios puritanos, sobre o tema de evangelização. Então, eu gostaria de rapidamente mencionar algumas coisas aqui que eu observei. Tem várias, se você quiser acessar pelo YouTube, os vídeos dos simpósios puritanos do ano passado, 2018. Então, tem lá as palestras do Dr. Wes Bredenhoff. Esse ano, ele esteve aqui no Brasil, deu aula no Instituto João Calvino. Ele é canadense, mas passou na Austrália. E ele esteve aqui, deu aula no Instituto João Calvino, e o projeto DOT também aproveitou ele na conferência DOT que houve em Caruaru, hein? Então, uma das coisas, algumas coisas interessantes que ele mostra em uma distinção prática, não uma distinção nos termos, nem uma distinção bíblica, mas uma distinção do ponto de vista prático, que ele mostra quando a gente está falando sobre missão e evangelização. Ele diz o seguinte: evangelismo
aquela... A gente pode aplicar, não é que essa distinção existe biblicamente, mas na prática a gente pode identificar a evangelização dentro da tarefa da igreja local, que o compartilhar dessa boa nova do evangelho na sua própria região. Então, o processo de evangelização tem muito a ver, está muito ligado com o trabalho da igreja. Então, o pastor Wes, ele identificou a distinção, explicando que, na prática, costuma-se, então, usar a palavra evangelismo para se referir ao ato de compartilhar as boas novas do evangelho com aquelas pessoas que estão mais próximas da igreja, enquanto que a missão é um compartilhar desse evangelho com pessoas que estão mais distantes daquela congregação, né? Que é aquela igreja que está promovendo aquela evangelização. Ele diz ainda que, com base nisso, nessa distinção, então, evangelismo é aquela tarefa que pode ser executada por qualquer membro da igreja, porque quando você está no trabalho, quando você está no meio da sua parentela, no seu vizinho, com o seu testemunho de vida, quando você pode falar, então você testemunho de Cristo para as pessoas que estão na sua própria região, e que essas pessoas depois poderão receber mais instrução na igreja. Sim. Enquanto que missão não é o trabalho dos membros, mas é o trabalho dos oficiais da igreja. Por isso, então, isso vai tocar na pergunta que o irmão acabou de fazer, porque essa distinção é importante, porque quando ele fala que missão tem a ver com os oficiais da igreja, ele está pensando naquela situação onde a igreja envia um pastor para trabalhar como missionário em uma região distante, onde a igreja não está. E essas pessoas que serão alcançadas, elas não podem vir à igreja, porque a igreja está muito distante. Então, tem essa ligação que eu quero voltar a falar mais sobre isso depois. O Dr. Wes ainda fala, missão é levar o evangelho para outros povos, enquanto evangelismo é fazer isso na sua própria nação. Missão é levar o evangelho para outras culturas, enquanto que evangelismo é trabalhar na sua própria cultura. Então, ele identifica essas coisas, ele não está defendendo essa distinção, ele não está dizendo que isso realmente explica, até porque você pode, por exemplo, falando sobre outra cultura, às vezes é dito, missão é levar o evangelho para outra cultura, mas a gente pode encontrar culturas diferentes no Brasil mesmo, né? Então, aqui mesmo você vai para o interior, você tem culturas diferentes, então é necessária abordagem diferente. E quando ele fala sobre você ir para pessoas distantes, mas muitas vezes, bem próximo da sua casa, você tem que realizar certos trabalhos que nem sempre vai ser possível trazer essas pessoas para a igreja. Então, não é tão fácil essa distinção, né? Nesse sentido que o senhor está falando, existem algumas igrejas evangélicas que elas têm uma questão de missões urbanas, que são missões na cidade, e aí seriam em algumas localidades, nesse sentido que o senhor está falando, que não é possível trazer essas pessoas para... Então, isso é aplicar o conceito de missão. Então, mais uma vez, biblicamente falando, a coisa central é pegar o evangelho de Jesus e compartilhar com outros pecadores. Então, isso é a obra de evangelização. Então, mas compreendendo que na prática pode haver alguma distinção, então, nesse caso, seria essa ideia de missão. Você vai realizar um trabalho onde não é fácil, então, que como consequência desse trabalho você vai trazer as pessoas para a igreja para receber mais instrução na igreja, né? Então, o conceito de missão funciona mais ou menos dessa maneira, como o irmão realmente acabou de colocar. Certo. Aí, a pergunta, então, voltando à sua pergunta, foi ligado com os ofícios, né? Ofícios especiais e os ofícios ordinários na missão ou evangelização. Pronto, exatamente. Dentro desse princípio, veja bem, dentro da reforma protestante e das igrejas de tradição reformada, existe realmente um cuidado muito grande. Uma coisa que é fundamental é que, sem fazer essa distinção tão estritamente, mas o que é fundamental é que entendemos que missão é tarefa da igreja. Então, missão e evangelização é tarefa da igreja. Não é tarefa que qualquer pessoa particular, individualmente, decida fazer como se ela estivesse fazendo isso desconectada da sua igreja.
Então, nós entendemos que, fundamentalmente, o trabalho de proclamação do Evangelho, seja dentro da igreja, seja fora dela, seja para os mais próximos ou para os mais distantes, isso é uma tarefa da igreja. Então, como é que a igreja cumpre essa tarefa? Em certa medida, toda a igreja está cumprindo essa tarefa, porque, de fato, cada membro da igreja está proclamando o Evangelho, pelo menos deve. Jesus disse que nós somos sal da terra, luz do mundo. Então, a gente está nesse mundo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vida bonita, uma vida santa, uma vida que mostra a transformação poderosa do Evangelho. E, de vez em quando, tendo a oportunidade de falar, de convidar para ir ao culto, ou falar sobre algum assunto com outras pessoas e assim compartilhar o Evangelho. Mas, nessas situações onde a igreja vai realizar trabalhos em regiões mais distantes, veja, as igrejas de tradição reformada têm tido muito cuidado com isso. Por exemplo, nesses casos, a igreja não envia para realizar esses trabalhos pessoas que não têm ofícios especiais na igreja. Então, isso tem a ver com a sua pergunta, por quê? Porque enquanto a evangelização, como parte do mandato de todos os membros da igreja que têm os ofícios gerais, porque nós falamos que todos os membros da congregação têm o Espírito Santo. Não é só os ofícios especiais, não é só pastor, não é só presbítero, não é só diácono. Todos os membros têm o Espírito Santo, todos os membros têm dons, todos os membros têm ofícios que desenvolvem na igreja. E Lutero resgatou na época dele, falando sobre ofícios ordinários ou gerais, né? Enquanto que os ofícios extraordinários ou especiais são aqueles de pastores, presbíteros e diáconos. Então, esses ofícios gerais na igreja estão evangelizando o tempo todo no contexto da igreja e na proximidade da igreja. Mas se a igreja quer fazer um trabalho de evangelização em uma área onde não tem uma igreja sua e nem pode trazer essas pessoas, qual será a consequência natural se essa pessoa começar a evangelizar uma cidade do interior que as pessoas não podem vir para a igreja? A consequência natural é que pessoas aceitando a pregação do evangelho lá, elas vão se reunir, certo? Isso. Então, naturalmente, vai surgir um grupo ali, uma pequena congregação. Então, agora imagine, você tem uma pequena congregação de pessoas que não tem um homem ordenado para batizar, para administrar a Santa Ceia, para receber a profissão de fé deles. Então, o que tem acontecido com muitas juntas de missão e até mesmo igrejas que enviam mulheres, por exemplo. Então, enviam mulheres para o campo missionário. O que vai acontecer é que quando o grupo, pessoas vão aderindo à fé e se juntando, daqui a pouco tem um grupo grande e a mulher está tendo que pregar, ela está tendo que administrar batismo, ela está tendo que administrar a Santa Ceia. Aí, quando essas igrejas são questionadas, ela diz, não, mas não tem um homem lá capaz para fazer isso, quem tem que fazer é a mulher. Mas o erro já começou no envio. Você não vê a igreja do Novo Testamento fazendo isso. A igreja está enviando homens. Exato. E está enviando homens de ofício. Você vê no capítulo 13 Atos, você vê o envio de Paulo, de Barnabé, de Marcos, de Judas. Então tem vários homens da igreja que foram chamados e até antes de ser enviado, a igreja está orando, está jejuando, impondo as mãos e despedidos em nome do Senhor, debaixo da invocação do nome do Senhor, para realizar esse trabalho. Então, nesse sentido, não tem como não fazer uma distinção entre os ofícios especiais e ofícios ordinários, quando o assunto é realmente o trabalho de evangelismo e de missão no meio da igreja cristã. Pastor, eu vou sair um pouco aqui da pauta. O senhor falou sobre essas juntas de missões, que é o trabalho de evangelização e missão, é um trabalho estrito da igreja. Ele tem que sair da igreja em si. Essas juntas de missões que geralmente não estão vinculadas a uma igreja, o que a gente tem para dizer sobre elas nesse sentido? Eu não quero realmente fazer uma crítica muito forte, porque eu reconheço que de fato, eles têm feito um trabalho. O nome de Cristo tem sido anunciado, tem sido levado, e até, de vez em quando, eles estão conseguindo fazer trabalhos que, às vezes, uma igreja não consegue fazer. Então,
Eu sei que existe muita críticas com organizações para-eclesiásticas que estão realizando esse trabalho, e uma das reclamações é justamente essa. Às vezes, pessoas que não são pessoas ordenadas, não são homens ordenados, e de vez em quando até mulheres. Acho que a mulher tem um lugar no campo missionário, tem ao lado do seu esposo, que é pastor, que foi enviado para o campo missionário. Eu sou um pastor missionário, mas eu estou trabalhando no contexto da própria cidade, hein? No estabelecimento de uma nova congregação. Mas, por exemplo, uma família que vem do Canadá para cá como missionário, e o missionário, o pastor, vem com sua família. Então, a sua família tem um papel ao lado do seu marido. Mas deixa eu dar só um exemplo aqui, que eu estou me lembrando agora, e isso foi um próprio pastor missionário que contou isso. Ele, não me lembro, talvez nem seja bom mencionar qual é exatamente a junta de missão. Mas o pastor Marcelo, ele é um pastor batista, ele trabalhou muitos anos na Amazônia, acho que 20 ou 25 anos na Amazônia. Ele saiu de lá porque ele teve leucemia e ele precisava de um transplante urgente, e ele teve que voltar e sair do campo missionário. Só que, na fase final em que ele estava trabalhando lá, ele teve contatos com as doutrinas reformadas, e aprendeu muita coisa, inclusive a soberania de Deus na salvação. Ele passou 25 anos ensinando tribos indígenas na Amazônia que elas eram salvas pelo seu livre-arbítrio e pelo seu próprio esforço. E quando ele aprendeu que a salvação é obra soberana de Deus e nós somos instrumentos de Deus para levar essa mensagem, ele queria voltar lá para tentar corrigir aquilo que ele tinha feito, mas não era mais possível. Então agora é só orar para que outros possam fazer. Esse pastor, ele foi convidado pelo pastor Kennedy, na época era o diretor do seminário, para dar uma palestra para os seminaristas sobre a sua experiência no campo missionário. O que ele falou comoveu a todos nós lá. Ele explicou que para ele ir para dentro da selva amazônica, eles tinham que deixar os filhos numa base da junta de missão que fica em Manaus. Então, eles só tinham contato com os filhos a cada 6 meses. Que ou eles iam para Manaus ou os filhos iam para a selva e tinham contato naquele período. Ou seja, as crianças cresciam sem o acompanhamento dos pais. Então, para realizar o trabalho missionário, os filhos tinham que ser retirados. E isso era a regra geral, não era só ele, não. Essa base funcionava em Manaus como escola, como creche e formação profissional, de modo que os filhos cresciam sem os pais. Quando ele saiu do campo missionário, com filhos já adolescentes, o mais novo naquele momento, ele disse que até hoje, o momento em que ele estava dando aula para a gente lá, ele disse, até esse momento, não tenho um bom relacionamento com esse meu filho, porque para ele eu não fui um pai presente. Então, aquilo ali realmente chamou muita atenção da gente. Como é que pode que, para realizar o trabalho missionário, uma família tem que ser separada dos seus filhos? Então, esse tipo de coisa realmente não funciona dentro do trabalho missionário. Então, o trabalho missionário, quando você vai enviar, você tem que realmente, a igreja tem que ter muito cuidado quando faz isso. Ela não pode tratar esse assunto levianamente. Então, quando a igreja deixa de cumprir o seu trabalho, isso acaba abrindo espaço para que juntas para-eclesiásticas comecem a realizar o trabalho. E, sinceramente, irmão, nem sempre eles estão comprometidos com uma base bíblica. Eles estão botando muita ênfase no ID e não observando que quem realiza esse ID? A igreja. Por quem a igreja realiza esse ID? Os seus homens ordenados. Como a igreja deve fazer isso? Realmente estabelecendo certa base. Então, de um lado, reconhecer o trabalho das juntas de missão, independentes para eclesiásticos, porque tem juntas de missão que são de igrejas, né? E são realmente igrejas que criam junta de missão para cumprir o ID. Então, é a igreja indo evangelizar o mundo e realizar a missão em todos os lugares. Então, eu vejo com uma certa preocupação, sabe? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta, vamos continuar com a nossa conversa sobre o tema de evangelismo e missão. Nós, no primeiro bloco, já explicamos um pouco que não há uma distinção bíblica quanto ao mandato para anunciar o evangelho de Cristo, e não há uma diferença no conteúdo. E o conteúdo é sempre Cristo. O
conteúdo é sempre o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de salvação baseada na obra salvadora de Cristo para os perdidos. Quando a gente está na prática, quando a gente está estudando o assunto, quando a gente está desenvolvendo algum modo de trabalhar o evangelismo na igreja, então a gente percebe que há algumas situações especiais, e aí no uso dos termos funciona nessas situações especiais. Então, mas não é uma coisa que uma realmente seja distinta da outra. De vez em quando se sobrepõe uma à outra, né? Mas vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com o nosso irmão Rafael. Pastor, às vezes é feita uma ligação entre evangelização e apologética. Existe algum princípio que norteia o assunto da missão ou evangelização no Antigo Testamento? Sobre a primeira coisa, né, a questão de apologética, de fato, tem uma ligação estreita, né, com o assunto de evangelização. O conteúdo é sempre o mesmo, mais uma vez. Tanto quando a gente está falando sobre evangelismo e sobre missão, o conteúdo é o mesmo. Cristo para os perdidos, sejam os de perto, sejam os de longe. E quando a gente está falando sobre apologética, o conteúdo também é sempre o mesmo. O conteúdo é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que, enquanto na evangelização a gente está falando sobre o ato de levar esse Evangelho para outras pessoas. Na apologética, a gente é uma preocupação e um estudo sobre a defesa desse Evangelho. Então, a apologética, ele quer proteger essa mensagem do Evangelho. Por quê? Desde o princípio da era cristã, o Evangelho de Jesus Cristo sofre ataques e mais ataques, né? Então, no começo da era, especialmente após os apóstolos, nos primeiros anos da igreja cristã após os apóstolos, o que acontecia é que o cristianismo era uma religião considerada não lícita. Ela não era permitida no Império Romano. Então, ela era perseguida pelos governantes e hostilizada pelos adeptos das outras religiões. Naquele momento, particularmente falando, os judeus e a religião judaica, eles tinham uma permissão especial de Roma. Eles, embora não era uma religião oficial de Roma, o politeísmo romano, com os vários templos espalhados, era a religião oficial, e com o imperador como sendo realmente o principal objeto de adoração. Mas os judeus receberam uma licença, eles receberam uma autorização do império como uma religião permitida. Então eles tinham sua própria religião judaica, mas logo bem no comecinho, cristianismo era considerado parte da religião judaica. Então, enquanto o cristianismo era somente uma seita do judaísmo, como às vezes a gente lê nos evangelhos, não eram perseguidos. Mas no momento em que o cristianismo começou a se mostrar que era diferente da religião judaica, que a religião judaica não era a religião de Deus, a religião de Deus do Antigo Testamento, ela foi levada adiante pelo cristianismo, porque o cristianismo realmente entendeu que Cristo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então, nesse momento, o cristianismo não fazia parte mais de judaísmo, mas não tinha autorização de Roma. Então, houve muita perseguição. Então, os pais tinham que defender a religião cristã perante Roma, perante as outras religiões. E então, inclusive, quando a gente está estudando a história da igreja, esse primeiro período é chamado de pais apologistas. Eram os pais que realmente estavam defendendo a fé cristã diante de outros. Então, essa ideia de apologética a gente tem um conteúdo que vai ser levado para os pecadores. Mas a gente também precisa proteger esse conteúdo, para que ele não seja corrompido. Porque isso é exatamente o que a gente vai ver que acontece no desenvolvimento da evangelização pelo mundo. Seria esse um dos motivos pelo qual um oficial ordenado ele é enviado para muito bom. Veja a preocupação da igreja. A igreja sabe que esse conteúdo precioso não pode ser colocado na mão de qualquer pessoa que vai representar a igreja num lugar onde não tem igreja, onde ele vai começar um novo trabalho. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo que Timóteo deve preparar homens fiéis
para que ele possa transmitir esse depósito, esse bom depósito do Evangelho, para esses homens fiéis, para que eles também possam transmitir a outros, e assim esse bom depósito intacto seja preservado nas sucessivas gerações. Então, exatamente como o irmão disse, a igreja, quando ela permite que qualquer membro da igreja possa anunciar isso aleatoriamente em outras regiões, isso realmente beira a irresponsabilidade. Por quê? Porque quando os membros estão compartilhando isso na proximidade da igreja, onde a igreja está, essas pessoas com quem os membros estão tendo contato, elas podem ver a igreja e receber mais instrução. Mas lá não. Então, uma pessoa que não recebeu a formação apropriada, não tem um ofício, um chamado de Deus, uma vocação para realizar esse trabalho, realmente a igreja coloca esse depósito precioso na mão de pessoas que não deveriam estar fazendo. E até mesmo, pastor, opositores, né, da fé, que os oficiais estão lá pregando e divulgando o evangelho, e os opositores, até como na própria Bíblia diz, que vinham para combater, já perturbavam exatamente o evangelho. E aí uma pessoa que não tem um preparo, exatamente, não tem como... Tem que ser pessoas preparadas, é diferente. Isso não quer dizer, então tem um monopólio então da palavra com os pastores da igreja. Não é monopólio da palavra, porque de fato todos os membros estão compartilhando com sua vida e com palavras mesmo. Mas a mensagem, o homem que foi chamado para proclamar essa mensagem são os pastores, os ministros da palavra. Então, não é a igreja que decidiu isso. O próprio Senhor Jesus estabeleceu esses ofícios na igreja. Então, a sabedoria da igreja não é seguir um caminho diferente que o Senhor ensinou, mas tentar fazer as coisas de acordo com a boa instrução que o próprio Senhor Jesus já deu. E o Senhor é sábio. Se Ele nos ordenou fazer assim, é porque Ele sabe que isso é importante para a igreja, hein? A segunda coisa que o irmão falou foi sobre os princípios, hein? Existe algum princípio que norteia o assunto da missão, a evangelização no Antigo Testamento? Mais uma vez eu vou recorrer ao Dr. Wes e aqueles que estão nos ouvindo. Tem as aulas que ele deu no Instituto João Calvino recentemente, e algumas aulas já começou a ser colocado no canal do Instituto João Calvino no YouTube, mas você também pode acessar as palestras dos simpósios puritanos do ano passado, onde ele veio para ser um dos palestrantes, e foi o tema de evangelização. Inclusive o simpósio dos puritanos do ano passado foi sobre evangelização. Exatamente sobre esse tema. Então, e ele foi um dos palestrantes principais, né, que falou várias palestras sobre vários aspectos ligados com a evangelização. Então, eu quero recomendar àqueles que estão acompanhando a programação nesse momento que pesquise lá na internet, e você vai ter muito mais coisas. E uma das coisas que ele menciona sobre os princípios do Antigo Testamento, ele mostra que, de fato, no Antigo Testamento não existe um mandato claro para levar a mensagem de Deus para as nações. Isso não acontece no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus realmente estava processando essa salvação dentro da própria nação de Israel, numa geração após outra geração, dentro da nação. Né? O que acontecia é que outras nações fora de Israel, elas souberam, elas conheceram, ouviram falar do Senhor, da grandeza do Senhor, então essas pessoas saíam de suas nações e vinham para Israel. Então tem o caso da rainha de Sabá, né? Que deixa a sua cidade e vem por causa da sabedoria de Salomão. A gente tem Ruth, Noami, Ruth, que é a nora de Noami, que vem acompanhando, vem para Israel. A gente tem Raabe, a cananita, que vem para dentro de Israel. Então, o evangelho, poucas vezes, uma das vezes onde a mensagem está sendo enviada, Deus ordena que seja pregada em outra nação, é a situação de Jonas, né? Que ele é enviado para Nínive para ensinar, para levar a mensagem de salvação para os ninivitas. Em termos bem especiais ali, porque você não vê o que você ouve na mensagem de Jonas, é que realmente Deus vai destruir aquela nação. Mas essa ameaça de destruição está dentro dela a promessa de salvação. Porque se as pessoas se arrependem diante dessa mensagem, então esse anúncio de condenação traz dentro dele também a mensagem de salvação. E isso aconteceu, os ninivitas se arrependeram e Deus não destruiu aquela geração. Então, mas isso
existe uma palavrinha, que é quase um palavrão, que é o termo proléptico. Essa expressão proléptica é para falar de uma coisa que é feito agora, é como se fosse uma antecipação de uma coisa futura, hein? Então, no passado, Israel ele não recebeu um mandato claro para anunciar a mensagem de Deus às nações. Isso era processado dentro de Israel. Mas momentos especiais, como Raabe, como Ruth, como os ninivitas, são mensagens prolépticas que já mostravam que Deus planeja fazer isso no futuro. Então, isso está sendo antecipado. E, de fato, muitas passagens, Abacuque, por exemplo, acho que capítulo 4, versículo 2, fala que o conhecimento do Senhor vai encher a terra. Então, vários salmos, várias passagens dos profetas estão mostrando que Deus planejava que esse conhecimento não ficasse em Israel, mas que ele fosse espalhado por todas as nações, né? Então, mas no Antigo Testamento, esse princípio está funcionando dentro da nação de Israel e não está funcionando para todas as nações, né? E no Novo Testamento tem algum princípio? Qual princípio nós podemos destacar? Isso. No caso, então, no Novo Testamento, realmente as coisas estão ganhando um contorno novo, né? Enquanto no Antigo Testamento, Deus estava processando essa mensagem dentro da nação do pacto, dentro de Israel, uma nação, uma geração após outra geração. Então, Deus ordenou que os pais repassassem o conhecimento do Senhor para os filhos dentro da nação. Agora, no Novo Testamento, Jesus, em Lucas 24, 44, diz que veio para cumprir tudo que sobre ele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, e o que Jesus vai fazer agora é realmente ordenar que essa mensagem vá para o mundo todo. Mas observe, como é que Jesus começa esse mandato? Isso é o princípio de evangelização no Novo Testamento. Jesus não começa fora de Israel. Jesus começa falando para Israel. Ele mesmo diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de vez em quando Jesus se encontrou com pessoas de outras nacionalidades, como a mulher cananeia, ele até disse: olha, não é lícito tirar a comida da mesa do seu Senhor e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher mostra que tem fé. E depois dessa mulher, então lá em Tiro e Sidom, tem aquele homem de Cafarnaum, que havia construído a sinagoga para os judeus e que pediu para o Senhor curar o seu servo. Então, mais uma vez, Jesus está dizendo: eu não vim para todos. E até conversando com a mulher samaritana, ele disse: não, mas vocês não sabem como adorar a Deus. A salvação vem dos judeus. Então, Jesus cumpre aquilo que desde o Antigo Testamento estava acontecendo. Mas, veja, prolepticamente, Jesus já está mostrando que não vai ficar ali. Vai se espalhar. E ele mesmo já está tendo contato com cananeus, com Tiro, Sidom, com gentios da Galileia. Então, prolepticamente, a mensagem já está sendo prevista como sendo enviada para as outras nações. E depois, então, que a obra está consumada, depois que Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se à direita da majestade nas alturas, derramou o Espírito Santo para capacitar as suas testemunhas, agora ele diz: olha, agora de Judeia para Samaria e para os confins da terra. Então isso realmente agora no Novo Testamento não é até pecado se a igreja realmente ela está se fechando dentro dela e não está levando o evangelho para os perdidos. A mensagem no Novo Testamento é muito clara. O evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de salvação, não pode ficar dentro da igreja, mas ela tem que ser levada para todas as nações. Então, começando por nossa casa, por nossa vizinhança, por nossos ambientes sociais e também, como muitas igrejas estão fazendo, até enviando missionários para o sertão, para regiões onde o evangelho é pouco divulgado e para países que até eram extremamente fechados para o evangelho. Certo. Pastor, o batismo ele está ligado com a evangelização, certo? Tem alguma ressalva para fazer, alguma coisa para dizer antes? Eu estou olhando para a pauta aqui, eu estou vendo a pauta tão grande e o tempo já acabou, em 10h45, só temos 10 minutinhos aqui. Então, a gente vai ter que interromper. Tem muito mais para falar sobre esse assunto, mas como já disse... Deixa eu fazer uma última pergunta. Mas deixa só sobre o batismo, só dizer uma coisa.
o batismo é sinal do ingresso na nova aliança, como a circuncisão no Antigo Testamento. Mas observem, lá na grande comissão de Mateus 28, de Mateus, lá no final de Mateus, agora fugiu a memória, Mateus 28, né? A grande comissão. Deus ordena que junto com a pregação vai o batismo. Então você imagine se alguém que é enviado sem um ofício e de repente pessoas estão crendo e tem que batizar. Então essa pessoa sem ofício vai batizar, isso não é o caso. O batismo está ligado com o ingresso no corpo de Cristo por meio da igreja instituída. Sempre foi assim desde o princípio. Então, mais uma vez, é o perigo de muitas organizações para-eclesiásticas que estão enviando homens sem ofício e, às vezes, pessoas precisando ser batizadas. Aí, o que ele faz? É outro perigo. Ele ensinou, às vezes, até corretamente a doutrina da palavra de Deus, mas naquele lugar não tem. Aí, eles enviam essa pessoa para ser batizada numa igreja que não tem nenhum compromisso com o evangelho. Então, veja que realmente a coisa é complicada. Deixa eu só fazer essa última pergunta aqui, porque aí tem relação diretamente com as nossas igrejas. O senhor pode falar alguma coisa sobre a evangelização nas igrejas reformadas hoje em dia? Então, existe uma acusação de que reformado não evangeliza, hein? Tem uma das palestras do Dr. Wes, extraordinária, ele fala historicamente que as primeiras grandes missões começam com as igrejas reformadas. Então, o Brasil, a primeira colonização, além dos portugueses, obviamente, foram os reformados franceses, os huguenotes na Baía de Guanabara, em 1557. Depois, no século seguinte, em 1630, as igrejas reformadas de Holanda vieram para o Brasil e se instalaram no Nordeste do Brasil. Depois vieram igrejas como presbiterianas e mesmo as primeiras igrejas batistas e congregacionais, muitas delas tinham um forte conteúdo reformado, que foram perdendo com o passar do tempo. Então, é realmente uma mentira que reformado não evangeliza. Agora, reformados não evangeliza do jeito que muitas vezes os evangélicos estão evangelizando, porque entregar uma literatura, volta para a igreja e diz, hoje nós evangelizamos 30. Então isso não é evangelização. Você não compartilhou Cristo com aquela pessoa. Você entregou a literatura. Eu não quero desprezar que isso tenha seu valor, mas isso não é evangelização. Evangelização, de fato, é muito mais do que isso. Então as igrejas reformadas, elas podem não ser conhecidas por entregar literatura na rua, mas elas têm um trabalho de evangelização e de discipulado muito forte. Ninguém se torna membro de uma igreja reformada sem passar por um forte processo discipulado, a ponto de, no dia que está lá confessando a fé, eles não estão confessando o que não sabem. De fato, eles estão confessando o Cristo que eles aprenderam a crer conforme as Escrituras.